Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu Noro me desafiou a fazer um Pokémon. Que Pokémon é esse? Então, eu pedi para ele me explicar. Aí ele me explicou que ele gostaria de ter um Pikachu. E eu resolvi fazer um Pikachu. Gravei um vídeo. Vou deixar o vídeo aula grátis aqui para vocês. O vídeo aula é um pouco longo porque é um vídeo aula completo. Espero que vocês gostem e deixe seu comentário, porque é muito importante para mim. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vamos iniciar fazendo um elo, um anel mágico. E aqui dentro nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fechamos o nosso anel. E agora, já em cima dessa primeira corrente, vamos inserir a agulha. E vamos começar o primeiro ponto da segunda carreira. Então, um ponto. E agora, no próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. No total, aqui nós vamos ter 12 pontos. Então, é só inserir a agulha debaixo da argolinha e fazemos 2 pontos baixos. Tiramos o marcador e agora na terceira carreira nós vamos fazer um ponto baixo, colocamos o marcador e agora um aumento e no próximo um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Vamos dar a volta em toda a nossa carreira. Terminamos nossa terceira carreira com 18 pontos. Quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Toda essa quarta carreira vai ser assim: 2 pontos baixos e um aumento. Totalizando 24 pontos. Quinta carreira, vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Totalizando 30 pontos na quinta carreira. 3 pontos baixos e agora um aumento. Vamos dar a volta. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Totalizando 36 pontos. Sétima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5 e um aumento. No total, essa sétima carreira, nós vamos ficar com 42 pontos. Agora, nós vamos fazer
5 carreiras, ponto sobre ponto sem aumento, ou seja, da 8 até a 13ª carreira. Nós vamos trabalhar apenas fazendo o nosso ponto baixo sem aumento. Então, são 5 carreiras dessa maneira, sempre no total com 42 pontos, ok? Então, essa é a 8ª, vamos até a 13ª assim. 13 carreiras feitas. Agora, a 14ª carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento. De 42 pontos, nós vamos ficar com 48 pontos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui o aumento. Se vocês querem saber por que eu pego a minha agulha, o ponto, não pego o ponto assim e pego o ponto assim por cima, é para que ele fique esse ponto que parece um X aqui, tá? Mas vocês podem fazer o ponto baixo do jeito que vocês fazem. Igual esse outro Pikachu aqui, que eu fiz o ponto baixo pegando normalmente na agulha, tá? Então, vamos continuar dando a volta. Vamos prosseguir para a carreira de número 15. A carreira de número 15, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Coloca sempre o marcadorzinho aqui. Vamos dar a volta toda. Feito a carreira. Agora, antes de começar a fazer a diminuição, eu já vou colocar os olhos, né? Senão depois vai dificultar mais. Então, você vai contar assim, olha, do miolinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Veja que o meu fio tá lá para trás, aqui é a 11ª carreira, eu vou deixar ele fio ali. Eu vou colocar um olho bem aqui na 11ª carreira. Eu coloco ele e já coloco uma trava. Esse olho que eu tô colocando aqui é o de número 10, tá? Agora, nós vamos contar aqui entre os pontos, 9 pontos, 9 carreiras. Aqui, olha, 9 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E na mesma posição, vocês vão olhar aqui para trás. Ele tem que entrar na mesma posição, tá? Aqui tá sobrando em cima dele 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele tá na mesma direção. Se vocês colocarem errado, depois não dá para mexer, tá? Vou colocar a trava. Trave bem. Se você acha que é possível esse olhinho soltar, você pega um acendedor e derrete ele, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Esse é um pulo do gato que eu gosto de fazer, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Você vai pegar um isqueiro e vai derreter essa base. Você derreter na base, você aperta, olha, ela fica mais quadradinha. A trava, ela não vai sair, tá? De jeito nenhum. Então, olha. Porque às vezes a trava pode escapar, né? E se vai na mão de uma criança, de um animalzinho, eles engolem o olhinho. Eles arrancam o olho, tá? Então, faz com bastante cuidado para você não queimar a sua peça. Olha, ficou bem travado, agora não sai mesmo. Agora, nós vamos para a carreira 16, que é
6 pontos e uma diminuição. Então, um ponto tá feito. 2, 3, 4, 5, 6 pontos feitos. Agora, vamos gerar a diminuição. Então, eu pego, veja que aqui, quando a gente vê o ponto, tem essa correntinha. Ela tem duas hastes, a de cá e a de lá. Então, a gente pega bem aqui, no meio da correntinha, bem no meio, vem com a agulha, pega no meio dessa outra correntinha, laça o fio lá atrás, puxou, e agora a gente fecha. Vamos continuar fazendo mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a diminuição. Agulha para baixo, bem no centro da corrente. Venho com a agulha para a próxima corrente, pegando por baixo. Vejo que fiquei com 2 pontos na agulha. Laço o fio, tiro a agulha de dentro. Laço o fio e passo tudo por aqui. Nós já fizemos outra diminuição. Essa diminuição desse modo que eu faço não costuma ficar aparente no trabalho, tá? Ela fica bem camuflada. Então, vamos continuar fazendo essa carreira com 6 pontos e uma diminuição, ficando no total, novamente, com 42 pontos. Prosseguindo agora para a carreira de número 17, nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. E vamos ficar no total desta carreira com 36 pontos. Carreira número 18, 4 pontos e uma diminuição. Vamos ficar no total desta carreira 18 com 30 pontos. Então, são 3, 4 e a diminuição. Carreira de número 19, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar nesta carreira com 24 pontos. Eu sugiro já, nessa altura do campeonato, que vocês vão colocando a manta acrílica aqui dentro, já lá no fundinho, para que não fique difícil depois para vocês colocarem, tá? Vou colocar um pouco. Eu costumo usar esse enchimento, é uma fibra de poliéster, tá? Ela fica bem fofinha, macia e não deixa pesado o seu bichinho. Então, você vai colocando assim e já vai preenchendo toda a cabecinha, tá? Eu vou deixar assim para eu continuar e depois, conforme eu for fazendo, eu vou preenchendo com mais manta, tá bom? Vamos continuar esta carreira, então, de número 19, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, os 3 pontos baixos estão aqui e agora a diminuição. Vai ficando um pouco mais difícil de trabalhar essa parte, né? Vamos continuar. Carreira de número 20, 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com 18 pontos aqui. Agora, eu vou tirar um tamanho de fio bom, porque eu paro por aqui, para depois colocar no corpo e não ficar
bambo, tá? Corta um tanto de fio grande aqui, eu cortei mais ou menos uns 50 centímetros de fio, para depois poder costurar. Travo aqui, e agora nós vamos preencher com mais manta. Você pode preencher agora ou preencher depois quando for colocar no corpo. Então, veja como que ficou a nossa cabecinha. Vamos continuar agora para fazer os braços. Para os braços, nós vamos fazer o nosso anel. E vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Fechamos o nosso anel. E agora, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos, gerando assim 12 pontos na segunda carreira. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Doze pontos feitos. Eu vou usar a partir de agora um marcador de fio, porque esse marcadorzinho de plástico, ele pode se soltar com o tempo. Então, é só puxar o marcador para cá, o fio para cá, né? E continuar a fazer. Agora, nas próximas carreiras, nós não vamos fazer mais aumentos e nem diminuição. É só ponto sobre ponto. Nós vamos fazer no total mais 10 carreiras de ponto sobre ponto. Vocês sempre vão contando que são 12 pontos, tá? No total das carreiras, com as 10 que nós vamos fazer, são 12 carreiras. 13 carreiras feitas, ele ficou de comprimento com 7 centímetros, tá? Agora, eu puxo o fio numa altura boa, para depois poder costurar. Mais ou menos também uns 30 centímetros só de fio, para não haver muito desperdício. Não vou encher agora, vou encher depois. E você vai fazer o segundo bracinho igual, tá? A segunda peça igual. E vamos continuar. Vamos fazer o corpo. Anel mágico. Aqui dentro desse anel mágico, nós fazemos 5 pontos. Fechamos o nosso anel. E agora, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos, ficando na carreira com 10 pontos. Então, eu faço aqui 1, 2, e assim nós vamos continuar já conduzindo o fio para ir amarrando. Terceira carreira, 1 ponto. E 1 aumento. Então, sempre 1 ponto e 1 aumento na terceira carreira. Vamos ficar na terceira carreira com 15 pontos. E agora, na quarta,
E na quinta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ficando com o total de 15 pontos. Quinta carreira terminada, vou puxar esse fio, vou cortar e vamos fazer mais uma peça igual a essa. Deixa aqui na espera e faz mais uma peça igual a essa, tá? Segunda peça pronta. Vamos inserir a agulha aqui em qualquer ponto. Laço o fio e levanto, desta maneira. Veja que nós unimos as duas peças. Agora, nós vamos fazer, eu fiz um ponto aqui, vou fazer mais 3 pontos. São 4 pontos, 2, 3, 4 pontos e um aumento. A carreira toda, 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Chegamos aqui perto da união, eu faço um ponto deste lado, passo aqui no meio, 2, e continuo, 3, 4, e um aumento. Demos toda a volta na nossa peça. Agora eu faço aqui 1, pego aqui no meio, todos os pontos tem que pegar, 2, 3, 4. Nós vamos colocar o marcador aqui, que aqui foi o início da nossa peça. Ok? No total aqui, nós temos que ter 36 pontos. E agora, nós vamos fazer a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª carreira. São mais 4 carreiras, ponto sobre ponto, sem fazer aumentos, tá? É só ir subindo e contando os pontos. Vamos dar a volta até chegarmos à 10ª carreira. 10 carreiras prontas. As 10 carreiras prontas, vou para a 11ª carreira. Nós vamos fazer 10 pontos e uma diminuição. Então, faço o primeiro ponto aqui. Um ponto. E continua. 10 pontos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e a nossa diminuição. E faz isso até chegarmos aqui. Nós vamos ficar com 33 pontos.
Carreira de número 14, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição, ficando no total com 24 pontos. Carreira de número 15, 6 pontos e uma diminuição, nós vamos ficar. Carreira de número 16, 6 pontos e uma diminuição, vamos ficar com 18 pontos. Vamos fazer mais uma carreira. E agora a carreira de número 17, 4 pontos e uma diminuição. Então, nós vamos ficar com 15 pontos no final. Chegamos aqui no final, vamos deixar um tanto de fio para a nossa costura. E vamos cortar. Deixamos a peça de lado. Agora, nós vamos para as orelhas ou anteninhas também, né? Vamos lá. Agora, para as orelhas, eu fiz meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Fecho o anel mágico. Não aperte muito, depois você pode apertar. No primeiro ponto, inserimos a agulha. Laçamos o fio lá atrás. E agora, na segunda carreira, vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 6 pontos. Eu estou fazendo com fio duplo porque eu não tinha esse fio na cor preta, tá? Então, eu tô usando um outro fio aqui para dar a mesma textura. Então, são 6 pontos na segunda carreira. Temos 4... 5, 6 pontos na segunda carreira. Agora eu fecho mais o meu anel mágico. Terceira carreira, nós vamos fazer um ponto. E no próximo ponto, um aumento. Eu vou fazer junto, porque na cor preta, às vezes, vocês não enxergam direito, né? Muitas pessoas não enxergam para fazer na cor preta. Então, vocês vão fazendo junto comigo. Então, um aumento, um ponto, né? Um aumento. E na sequência, um ponto. Um aumento. E nessa carreira, terceira carreira, nós vamos ficar com 9 pontos, tá? Um aumento. Um ponto. E terminamos com um aumento. Temos aqui 9 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento. Então, é 1, 2 pontos e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento.
E nessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos, tá? Então, vocês contam e conferem aí. Agora, nós vamos trocar de cor. Vamos voltar para a cor amarelo. Então, eu vou inserir a agulha no próximo ponto, que seria o primeiro ponto. Vou laçar o fio amarelo, passar por dentro e tirar o ponto. Aqui eu já fiz a troca de cores. Com o fio amarelo, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E no total, vão ter que ter 12 pontos aqui, tá? Já podemos cortar o fio preto. Volta feita a sexta carreira, nós vamos fazer 3 pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vamos repetir. 3 pontos e um aumento. Nessa nossa carreira, nós vamos ficar com 15 pontos. E terminamos com um aumento. Sétima carreira, até a carreira de número 13, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento, tá? É só trabalhar. 14ª carreira, 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vamos repetir até chegarmos aqui e vamos ficar com 12 pontos. Última carreira, 3 pontos e uma diminuição e vamos ficar com 8 pontos. Chegamos ao final. Laçamos o fio. Passamos por dentro da corrente e vamos puxar. Fizemos uma peça, você faz a segunda igual. São 2 peças, ok? Vamos continuar fazendo agora o blush, o rouge, essa parte aqui. Vou usar o fio cereja da Amigurumi, a cor dele é o 3583. Começamos fazendo o nosso anel. Laçamos o fio e dentro dele vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fechamos o nosso anel e vamos continuar. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base. Eu já vou conduzindo o meu fio para ir arrematando. No total da segunda carreira, vamos ter 12 pontos baixos. Terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Até o final, até a marcação. Terminamos de fazer a primeira parte. Passa o fio por dentro da próxima corrente, laça para trás. E agora, vamos laçar aqui por dentro da última corrente e jogamos para trás. Feito a primeira peça. Vamos fazer 2 peças assim. Essa parte do fio é para depois costurar. Vamos iniciar a cauda. Faz um anel. E agora, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando da agulha, 1, 2, na terceira corrente, insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cada corrente de base, até o final. Uma corrente, se desfiar você volta, tá? Uma corrente, gira o trabalho, em cada ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto baixo, pegando as 2 hastes aqui, a corrente por completo, tá? Então, temos 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Uma corrente e vamos repetir a terceira carreira novamente. Um ponto baixo em cada ponto de base. Três carreiras feitas. Vamos subir 3 correntes. Gira o trabalho e aqui na terceira corrente, contando a agulha, um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixo. E agora, em cada ponto de base, um ponto baixo.
ficando assim, dessa maneira. Vamos completar 5 pontos. Temos 2 aqui da ponta, 2 e mais um, 5 pontos. Faz uma corrente e gira o trabalho. Vamos completar novamente todos os pontos. 2, 3, 4 e 5 pontos. Uma corrente, e agora eu vou fazer apenas 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos. Subo uma corrente e giro o meu trabalho. E vou fazer novamente 1, 2, 3 pontos, ficando assim, dessa maneira. Terminamos aqui, vamos fazer 3 correntes. Gira o trabalho, na terceira corrente faz um ponto, o primeiro, na segunda o segundo, e agora vamos completar aqui 4 pontos total. Subo uma corrente, giro o trabalho, em cada ponto de base eu faço um ponto. 2, 3 e 4 pontos. Antes de terminar esse último ponto, volta o fio aqui e vamos pegar novamente a cor preta. Como eu falei, tô usando 2 fios, porque esse fio meu é muito fino, tá? Então, eu pego o fio preto aqui, pra ficar da mesma espessura, e passo por dentro. Ajusto bem o amarelo, subo uma corrente, volto e vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos. Uma corrente, volto em cada ponto de base. Eu vou fazer mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Última carreira. 1, 2 e 3 pontos. Puxo o fio para arrematar. E ele fica assim, dessa maneira. Só que eu quero que ele fique mais firme. Então, eu vou fazer mais uma peça igual a essa, tá? Vamos repetir. Vamos arrematar os pontos.
E agora, com uma agulha, né, dessas de fundo grande, mesmo que você arrematou seu trabalho, nós pegamos as duas peças na mesma posição que nós fizemos. Vamos embutir esse fio aqui. E vamos pegando ponto por ponto e vamos costurando pelas laterais, em forma assim de alinhavo. Não pule nenhum ponto para que todos eles fiquem bem firmes, tá? E assim nós vamos contornando e costurando a nossa peça, dando toda a volta. Peça costurada, insiro a agulha aqui dentro de alguns pontos. Volto por dentro da carreira de baixo. E vou deixar aqui na espera, para depois a gente fixar no corpo, tá? Tiro a minha agulha e vou deixar. Olha como ele fica bem fixo, tá? Vamos continuar. Voltando a cabeça. Veja que ela está bem cheia, tá? E agora, nós vamos pegar a agulha de tapeçaria com aquele fio que sobrou e vamos passar por dentro aqui de alguns pontos. Eu pulo de 2 em 2, tá? Chego aqui no início e puxo a minha peça. Agora, eu vou passar a agulha daqui pra lá, cruzando assim, para que fique bem arrematado. Ficou bem fechada. Vamos pegar o corpo da nossa peça, que é esse daqui. Vou embutir esse fio aqui dentro. Vou terminar de preencher um pouquinho mais, que eu quero bem cheinho. Temos que deixar ele bem assim, na posição, tá? Se você quiser colocar uma agulhinha, você pode colocar uma agulhinha para segurar. E, passando a agulha aqui, debaixo da primeira, segunda, terceira carreira, é que nós vamos começar a prender a nossa peça. Então, olha, deixa ela bem retinha, vem com a parte de cima e pega aqui no corpo, volta lá em cima na terceira carreira, pega um ponto
Essa é a parte mais delicada de fazer, tá? Porque vocês têm que fazer direitinho para não ficar torto, olha. Peguei. Agora venho com uma aqui de baixo. Vão olhando para ver se ele não vai ficando torto. Pego o próximo ponto. Sempre na mesma posição. E vamos costurando a volta inteira, tá? Sempre no último ponto, volta normal. Corpo e cabeça montado. Agora é a vez dos braços, eu já coloquei a manta aqui dentro, eu vou deixar a parte aqui um pouquinho vazia, né? Pra ele apertar, o outro também fiz a mesma coisa. Então, vamos iniciar. Você vai girar o seu bonequinho, vai colocar o bracinho bem aqui no pescoço, onde a gente fez a união, bem na posição aqui, no meio da perninha, tá? Vai segurar, passar o fio lá por dentro do pescoço, bem na união do fio que a gente fez. Volta com o fio aqui pra frente, só que agora nós vamos pegar essas duas partes juntas, assim. Dessa maneira. Puxa lá em cima. Volta pra cá. Passa por dentro do pescocinho. Ajeita bem, segura assim, olha, sempre na posição, tá? Volta com o fio pra cá, pegando as duas partes juntas. Volta no pescoço. Bem entre o pescoço, entre a cabeça e o corpo, tá, gente? Pra que ele fique bem embutidinho essa costura, ó. Voltamos aqui. Certifique-se que você costurou direitinho, tá bem preso. Venho com o fio aqui, passo por dentro e vou até o lado de lá. Olha, o bracinho já ficou preso. Na mesma posição aqui, vamos vir com ele um pouquinho mais pra cá. Vamos colocar o outro braço também do mesmo jeito, tá? Na mesma posição. E vamos fazer a mesma costura, pegando as duas partes juntas. E ele ficou dessa maneira. As orelhas, você vai direcionar na posição do braço e vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Passar o fio aqui por dentro da sua peça. E nós começamos a prender. Agora, você levanta ele assim. Ele vai ficar mais ou menos aqui com 1, 2, 3, 4, 3 a 4 carreiras posicionado, tá? Então, você vai pegando um ponto daqui da orelha e um ponto na mesma posição aqui da cabeça. Um ponto da orelha e um ponto da cabeça. E vamos dando a volta e vamos pregando a orelha, tá?
Prende bem. Passa o fio por dentro. Faz vir aqui desse outro lado. Aqui vai ser a posição da outra, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui é a posição da outra. Vamos pegar a outra peça. Com o fiozinho virado para baixo, na mesma posição, e vamos prender aqui. Agora, como tem esse fio sobrando, eu vou dar uma laçada nesses dois fios para poder arrematar e segurar, tá? Para depois começar a costurar. Vamos cortar o fio mais curto, tá? Que ele vai ficar embutido. E continuamos a nossa costura, levantando assim, olha, na mesma posição. Você vai segurando a parte da orelha e vai costurando na parte da cabeça. Quase pronto, né, gente? Olha que gracinha que tá ficando. Vamos continuar. Boca e o nariz. Vamos vir com a nossa agulhinha. Você conta uma, duas carreiras. Na segunda carreira, você conta um. No segundo ponto, você coloca a agulhinha. Você vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Uma, duas carreiras. Um no segundo ponto, na mesma direção, você coloca outra agulhinha. E agora, vamos demarcar o meio entre um ponto e outro. E aqui, na parte de baixo, você também pula só um ponto e na carreira de baixo você coloca a agulhinha. Pula um ponto aqui, olha, bem na mesma posição e coloca a agulhinha, tá? Essa daqui pode descer um pouquinho mais para baixo, você vai pôr sempre na mesma posição, tá? Vou trocar de agulhinha aqui para ficar igual. Ó. Então, é bem assim, tá? Então, com a agulha de... Vou pôr aqui embaixo. Com a agulha de tapeçaria e o fio, você faz um nó. Não esqueça do nó, tava esquecendo o nó. Insere lá por detrás e você chega aqui na primeira agulhinha. Olha, a agulha aqui na primeira agulhinha. Agora você pode tirar lá fora. Faz engolir o fio, o nó, engoliu. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai vir até aqui na segunda agulha e vai vir com ela nessa terceira que tá aqui embaixo. Posicionou. Você faz um pontinho. Volta com a agulha no mesmo espaço, sobe aqui em cima. Arruma direitinho a posição dos fios. Vem agora desse lado, insere a agulha na mesma posição da agulhinha. Vem na agulhinha de baixo. E passa o fio.
passa a agulha por dentro. Está feito aqui o sorrisinho. Volta com a agulha no mesmo espaço, por cima do fiozinho que você colocou. E na mesma posição aqui do meio, você vai inserir a agulha na carreira de cima. E vai prender assim. E ele ficou desta maneira. Posiciona a agulha de um lado de cá, desse meio, tá? E pro lado de cá, nós vamos pegar 2 pontos juntos. E agora, passa o fio aqui por dentro. 1, 2, umas 3 vezes assim tá bom, tá? Volta com o fio aqui no meio e joga a agulha lá pra trás da cabecinha. Puxa com cuidado para não repuxar os pontos, né? E agora é só cortar esse fio. Essa parte aqui tá pronta. Agora, nós vamos para o blush. Da mesma maneira, passamos o fio na agulha. Vamos posicionar aqui, olha, bem no cantinho. Ela pega quase em cima da metade do braço, desse lado assim. Posiciona bem. E agora, com ponto invisível, ponto alinhavo, nós vamos prendendo o blush. Com costurinhas assim com o próprio vermelho, para não aparecer, né? Sem apertar o ponto, para não repuxar. Blush colocado. Agora, nós vamos para a parte de trás, que é o raio. Vamos posicionar, contando aqui 1, 2, 3, mais ou menos na 4ª ou na 5ª carreira. Fio preto na agulha, e vou inserir a agulha aqui em cima. Fazemos um nó, o nó já está feito, tá? Posicionando mais ou menos assim. E vou costurar na parte do corpo do nosso bonequinho. E aqui ele ficou preso, tá? Só que antes de terminar de prender a parte de cima, nós vamos virar ele assim, dessa forma. Esse fio aqui você vai embutir ele.
Vamos vir aqui na parte de cima do nosso corpo, uma carreira depois, tá? Ou um ponto depois, né? Como vocês queiram. Nós vamos virar ele, puxar esse fio até uma carreira aqui depois também. Então, eu puxo uma vez, volto pra lá. Pode usar fio duplo se vocês quiserem, tá? Porque ele tem duas faixas, tá? Agora, eu diminuo um ponto aqui, desse jeito. Venho na parte de cima. E vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Só que agora com uma faixa menor. Volto aqui. Fiz uma faixa menor, arruma direitinho. E agora esse fio a gente passa por dentro do corpinho pra gente poder arrematar. Vou vir com ele até aqui a cauda. E eu saio com o fio aqui. Cortado o fio, o raio está aqui. Para ele não ficar solto, eu gosto de prender ele no corpo. Essa caudinha, né, que ela pode ficar assim, tá? Mas vamos dar um acabamento melhor. Aquele fio que estava sobrando. Eu venho, posiciono assim, para que ele possa aparecer aqui na frente um pedacinho. E bem aqui na ponta da cabeça, passamos a agulha em apenas um ponto. E vamos prender. Passa aqui na pontinha. E agora, eu volto aqui no pontinho que eu peguei lá embaixo. Passo por dentro de alguns pontos da nossa cauda, né? Que é um raio. Vou passando o fio assim por dentro. Para poder finalizar. Então, a cauda ficou assim. E o nosso Pikachu ficou assim. O tamanho dele, total, da cabeça até o pezinho, ele ficou com 20 centímetros. Se for contar da orelhinha, ele ficou com 26 centímetros. E assim na lateral com 17 centímetros, ok? Se você gostou, dê seu curtir, dê seu comentário. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!